Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 525. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é bacharel em cinema, produtora executiva focada em políticas públicas no audiovisual, escreve sobre mercado audiovisual, é dona do projeto Simplificando o Cinema, a querida Marina Rodrigues. Oi, Rafa. Oi, pessoal do Cinemação. Mais uma vez vindo aqui perturbar a vida de todo mundo, falando de regulamentação do streaming, falando de estratégia no Oscar, etc. Todos aqueles assuntos chatos que ninguém quer saber. Mas você vive me chamando aqui para seus ouvintes ficarem enchendo o saco. É isso, né? Parece que é um assunto que não tem fim, né, Mar? É impressionante. Não tem fim e toda semana praticamente tem uma nova atualização que muda todo o cenário. Pois é. Eu fiz esse convite pra Mar já faz, sei lá, umas 2 semanas e já mudou, já teve coisa que mudou já, é incrível. Uhum. É impressionante. E também temos aqui ele que é jornalista, repórter de cultura e crítico de cinema lá no Diário de Pernambuco, apresentador e produtor de conteúdo lá no canal do YouTube Sessão Restrita, o grande André Guerra. Opa, pessoal, fala Rafa, obrigado aí pelo convite mais uma vez, prazerzão estar aqui. Hoje vai ser um dia de aula pra mim, eu vou ter uma aula sobre o assunto, vou tentar contribuir com o que eu puder dentro disso e principalmente pra gente discutir não só cota, que é um assunto muito, muito importante que eu tenho discutido muito nas últimas semanas. Falar também do meu querido Retratos Fantasmas e fazer aqui o meu bairrismo da minha cidade, Recife. Boa. Ô André, e pegou muito frio em Gramado, porque da última vez que a gente gravou aqui, você tava pra ir pra Gramado, né? Eu tava pra ir, eu tava preocupado com excesso de bagagem por conta de casaco, mas no fim das contas deu tudo certo. Peguei um frio bom sim, mas eu descobri que a minha resistência ao frio é até razoável, assim. Peguei 2 graus à noite às vezes e sobrevivi. Então é isso. É isso, aí sim, que bom. E por fim, né, pra fechar essa mesa aqui, ele que já é um grande conhecido de vocês, que achavam que ele estava de mal de podcasts, mas ele segue sendo redator, tradutor, jornalista freelancer e podcaster também, e tem mandado muito bem nos seus textos no Cinemação e também no Substack, o meu irmão Daniel Cury. Muito bom estar aqui, gente, de volta. Finalmente fui chamado, né? Muito feliz de estar aqui. E eu sou tipo, eu tô me sentindo tipo aquele cunhado que fica 1 ano sem aparecer, mas quando chega abre a geladeira de qualquer jeito mesmo, porque já tá acostumado. Só vai no Natal, sabe? Mas tá lá. Não é? Ô Dan, e que projeto é esse do Substack, meu? Que agora tá aí, tem várias pessoas fazendo, né? Tipo é um texto que vai direto pras pessoas, né? É uma ótima mistura, né? De blog com newsletter, né? Que a pessoa recebe, só não precisa entrar lá se não quiser. E tem várias funcionalidades, assim. Aí, quem sabe um dia eu coloco, porque tem uma das mais legais, né, que você tem como ter assinantes, né, assim, pra escrever só pra quem paga, né? Boa. Então, a minha ideia, eu não, por enquanto, tá tudo de graça, eu escrevo tudo de graça pra todo mundo mesmo, mas quem sabe um dia dá pra fazer uma versão paga, né, pra quem, pra, enfim, juntar um dinheirinho. Mas, por enquanto, tá lá, tem texto, e assim, ele é uma plataforma meio famosa por ser de gente que escreve mais crônicas, né, é onde tá viva a crônica no Brasil. Então, o pessoal escreve textos não ficcionais, né, assim, textos sobre a própria vida. Mas eu tô tentando ir pro lado da ficção, então eu já escrevi textos ficcionais lá. Legal. Contos e tal, então a ideia é ver se funciona também pra esse caminho, quem sabe, né? Boa, meu, demais, já fica o convite aí pra vocês irem lá conhecer, né, Simplificando o Cinema, Sessão Restrita, o Substack do Dani também, vai ter tudo link aqui no post. E é isso, meus amigos, recentemente nós vimos aqui várias notícias importantes, principalmente 2 aí, relacionadas ao cinema brasileiro, né? A primeira delas foi um duro golpe que foi dado no PL 3696 de 2023 do senador Randolfo Rodrigues, que tinha uma proposta abrangente ali para a retomada da cota de tela nas salas de cinema. Esse projeto, além de importante, ele é uma injeção de oxigênio ali no cinema nacional que acaba precisando disso, inclusive, para crescer. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O que era essa PL, o que é a cota de telas, o que aconteceu no Senado, né, para que
esse golpe tenha sido dado. Enfim, a gente vai explicar isso daí para vocês ficarem bem atualizados do que está acontecendo hoje no mercado nacional. Lembrando que a gente já falou que as coisas têm mudado, então vamos dar um panorama geral aqui para você ficar entendendo o que está acontecendo e depois vale a pena continuar acompanhando a notícia. E além disso, a Academia Brasileira de Cinema anunciou Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho como representante oficial do Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar em 2024 na categoria de melhor filme internacional. E aqui a gente vai repercutir isso também. Que filme é esse? De onde veio? Sobre o que fala? É bom mesmo? Tinha outros candidatos melhores? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso e vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. E o presidente da República sancionou hoje a lei que determina uma cota de telas de no mínimo 30% para o cinema nacional. Com a medida, é previsto um aumento de produção na indústria audiovisual brasileira, que só em 2021 gerou receita total de mais de 56 bilhões de reais. Pra gente começar aqui, vamos começar pelo assunto mais denso, mais delicado, que é a cota de telas, né? E, bom, tá correndo aí no Senado Federal o projeto de lei 3696 de 2023 do senador Randolfo Rodrigues, que previa a renovação da cota de tela no cinema e na TV por assinatura até 2043. Essa PL, ela visa, né, preencher aí uma lacuna que foi aberta desde setembro de 2021, quando a cota de tela perdeu a vigência e o Bolsonaro não renovou ela, ficou lá e, enfim, não foi mais falado sobre isso. Para você que não sabe, a cota de tela cinematográfica, ela obriga as empresas exibidoras a incluírem em sua programação filmes nacionais por um determinado número de dias. Além disso, ela também limita a ocupação máxima de salas de cinema por apenas uma obra. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala, nossa, Vingador está ocupando muitas salas, ela limita isso. Pô, o filme brasileiro não chega nos cinemas, ela ajuda a fazer com que esses filmes cheguem. Então, eu queria começar com vocês por aí. Má, vamos começar, você que mergulha realmente nesse assunto e tal, dá uma explicação pra gente por que cota de tela é um assunto importante para o cinema nacional. Quando as pessoas ouvem assim de bate-pronto, sempre tem aquele lance, isso foi uma das coisas que inclusive aumentou a discussão nas redes sociais, que era assim, mas você não pode obrigar o exibidor a colocar ali filme nacional. O exibidor tem que saber o que ele coloca e não sei o que e tal. E aí começou essa discussão. Então explica pra gente por que é importante você ter cota de tela e se isso é uma coisa que, assim, só no Brasil essas coisas acontecem. Quem dera, né? O Brasil fosse pioneiro em alguma coisa, tivesse o mundo inteiro imitando a gente. Não é? Mas eu acho que, antes de mais nada, a coisa mais primordial que a gente tem que saber sobre cota de tela é que essa política já existe há 100 anos no mundo e não foi o Brasil que criou. Mas quem trouxe essa ideia mirabolante e maluca que inventaram por aí foi Getúlio Vargas, que até onde me consta, né, apesar de ter criado várias leis aí trabalhistas, não foi um presidente tão progressista quanto o Lula, né? Mas, enfim, ele trouxe essa ideia mirabolante aí pra gente. Lá na década de 30, ninguém aqui nem era nascido ainda e já tinha cota de tela no Brasil. Então a gente tem que entender isso, né? E a cota de tela, ela nada mais é que uma política pública de proteção do mercado interno, né? Então, ela existe para que você tenha um mecanismo de defesa da sua própria economia do audiovisual, né? Então, quando a gente fala de cota, não quer dizer que os cinemas são obrigados a reservar uma sala só para o filme brasileiro e nunca mais aquela sala pode exibir nada, né? Na verdade, a cota, ela tem esse nome por ser uma cota mínima do mercado interno mesmo a vir a ser exibido no parque exibidor.
Então, dependendo de quantas salas o parque exibidor do país tem, quantos filmes esse país costuma lançar por ano, aí você vai compor a sua exigência, né, em cima das próprias capacidades do setor. E esse PL do Randolph Rodrigues, ele era muito interessante porque o Randolph, ele deixou muito aberto, né? Então ele não exigiu porcentagem de salas e nem de dias, como era a nossa cota anterior. Ele deixou a cargo mesmo de um estudo prévio todo final do ano entre o Ministério da Cultura e Ancine para medir quanto que seria essa cota para o próximo ano, né? Pensando aí se o projeto tivesse sido aprovado. E uma mudança que ele trouxe muito boa é de colocar o filme nacional em exibição a partir das 6 da tarde. Porque, como a gente sabe, né, a nossa antiga cota de tela era muito boicotada nesses horários de exibição. Os exibidores colocavam o filme 2 da tarde, quarta-feira, num dia e um horário que quase ninguém vai ao cinema por conta de outros compromissos, né? Só pra cumprir mesmo, né, Má? Exatamente, só pra cumprir. Então aí era muito fácil depois dizer, mas eu coloco e o filme não dá público. Porque as pessoas não tem como saber que aquele filme tá lá 2 horas da tarde numa quarta-feira e marcar presença, né? Então ele foi muito responsivo, assim, pro setor quando ele deu essa sugestão, porque isso já é também praticado no mundo inteiro, né? Tem uma coisa que eu tava, enfim, lendo e ouvindo falarem, que é uma prática muito comum por parte dos distribuidores, né, os distribuidores de fora mesmo, né, a Warner, a Disney e tal, que é de quase coagir os exibidores a darem espaço para os filmes, né? Então, por exemplo, todos os exibidores queriam ter Barbie no cinema, obviamente, porque já estavam esperando uma bilheteria muito grande. Então, o cara que é exibidor lá fala, não, eu quero o filme da Barbie. Então, existe toda uma coisa quase de coação, de falarem, tá bom, você quer Barbie, mas para fechar Barbie aqui, você vai ter que passar o A Freira, né? Por exemplo, que é outro que também é da Warner. Então, eles têm isso, e eu acho que a cota de tela também contribui para dar uma barrada nessa possibilidade das distribuidoras de quase coagirem, porque isso acontece muito, né? Assim, da distribuidora, às vezes chega um filme que você fala, gente, esse filme aqui nem tem, talvez nem fosse fazer tanto sucesso, mas ele chegou em tantas salas, aí todo mundo viu lá e foi ver, né? E essa coisa de você ter a regra daquela famosa regra da bolacha, né? Fresquinho porque vende mais porque o paradoxo dos tostines, né? O paradoxo, que é um pouco com tudo, na verdade, em termos de oferta de produto, né, do filme como um produto. Então você tem essa coisa o filme foi mais visto porque estava em mais sala ou está em mais sala porque foi mais visto? É uma coisa que precisa, que funciona, né, e filme brasileiro e de qualquer outra nacionalidade que chegar em muitas salas e que conseguir chegar nessas salas, consequentemente vai ser mais visto, né? Quem inventou a cota de tela foram os franceses ali no pós-guerra, quando os Estados Unidos já tinham essa pretensão de expandir o cinema deles e comercializar as obras fora do próprio país. E aí a França, né, e consequentemente os outros países europeus que já faziam muito cinema naquela época, viram isso com preocupação, porque se tem, né, documentos do governo em que o próprio governo dos Estados Unidos exige que não se tenha reserva de mercado para os filmes nacionais, né? E aí, no caso desse exemplo da França, para que eles pudessem vender essas obras para os cinemas franceses. Então, é muito prejudicial. É uma política, assim, que se você não tiver, você realmente fica fadado a esse monopólio estrangeiro e, consequentemente, um investimento que não fica no Brasil, né? E aí, muita gente fala, mas o exibidor vai passar Vingadores em 9 salas do complexo dele porque tem público e ele vai ganhar em cima. Verdade, ele vai ganhar em cima da pipoca que você vai comprar lá, da Coca 2 litros que ele coloca em promoção para você ganhar aquele balde personalizado. Sim.
E é isso, porque a bilheteria mesmo, mais de 50% vai ficar pra Disney. Muito pouco fica pra sala de cinema. E eu tive um professor que uma vez falava assim pra gente que cinema, ele não vende entretenimento, ele vende pipoca, porque é o item que dá mais lucro pro exibidor, é a Bomboniere realmente que vende a pipoca. Ainda mais pipoca, que você precisa só comprar um milho, né? Então, era super, assim, o lucro era enorme. Então se não tivesse a Bomboniere, né, se não tivesse essa opção de comprar pipoca, comprar doce, comprar alimentação para você ir ver o filme, as salas de cinema fechariam muito mais rápido do que fechariam com a questão da cota de tela, que é uma mentira, né? Assim, você repetir essa falácia de que a sala vai fechar, que vai falir, que vai isso e aquilo, isso não tem nada a ver, justamente porque não existe essa imposição da sala ficar reservada todo o tempo para o cinema brasileiro. O exibidor, ele pode dividir os horários daquela sala, como ele já faz, com outros filmes. Então, não causa nenhum impacto negativo para ele, muito pelo contrário, é positivo, porque a divisão das receitas do filme no Brasil prevê uma porcentagem muito maior da bilheteria para o exibidor do que o filme estrangeiro. Só que aí ele pode reclamar desse lucro que não vem, talvez, da pipoca, né? Porque aí a gente tem vários anos que a gente perdeu a nossa construção de público, né? A gente vinha numa toada muito boa de construir um público para o cinema brasileiro, mas nos últimos anos isso foi drasticamente perdido justamente pela falta da cota de tela. A gente vai ter que recomeçar isso do zero, então os primeiros anos provavelmente não vão ser de resultados extremos, avassaladores de público, mas é algo que precisa ter, né? Porque acima de tudo isso é a nossa soberania nacional, né? É a gente poder se ver na tela e saber que a gente existe, né? E não mais importar uma cultura que não nos pertence. Então, a grosso modo, a cota de tela é isso, né? E no fim das contas, os cinemas ainda exibiriam muito mais o filme estrangeiro do que o brasileiro, mesmo com a cota de tela ativa, né? Então, é realmente uma reserva de mercado que ainda é muito inferior ao que o mercado internacional tem dentro do nosso país. Porque se a gente fosse fazer uma cota de tela realmente visando o produto nacional, a gente estaria igual aos Estados Unidos, que também tem cota de tela, né? As pessoas gostam de falar que os Estados Unidos não usam política pública, mas usam política pública para tudo, inclusive para as salas de cinema. E lá eles colocam um limite de 10% das salas para o filme nacional, né? Nem para o filme estrangeiro. Então, Barbie, Oppenheimer, esses grandes lançamentos, num parque exibidor de 45 mil salas, que eu acho que é o que os Estados Unidos têm hoje, de salas de cinema abertas, eles só ficaram em exibição em 4 mil e poucas, né? Na primeira semana, na segunda e tal. Porque eles não podem ir além desses 10%, para que não se tenha esse monopólio dos títulos, né? Para que outros filmes possam vir a ser exibidos também. Então é isso, né? Isso que é a cota de tela. É você buscar um equilíbrio do mercado. É você poder dar opções para o seu espectador muito mais do que você tem hoje, né? Você pode ir, tem vontade de ver um filme da Marvel, mas depois que você vê o filme da Marvel, talvez você tenha curiosidade de ver um outro filme, volta lá no cinema e continua tendo só o filme da Marvel. E aí te interessa mais isso, né? Então, é uma questão de equilíbrio de mercado. Isso é muito importante, financeiramente falando, e de construção de público, né? De soberania nacional. Eu até estava pensando, quando eu estava
lendo e tal, eu lembrei de uma matéria que eu li há poucos dias, assim, acho que no Guardian, assim, fazia tempo que eu não li, acho que foi no Guardian, falando sobre o pica-pau, né, eles, né, Woody Woodpecker em inglês, que eles falam assim, por que esse personagem que ninguém se importa é tão amado no Brasil? E eles estavam explicando por que no Brasil as pessoas gostam do pica-pau, e se você vai para os Estados Unidos e fala do pica-pau, ninguém sabe quem é, tipo, sabe, as crianças, a molecada, ninguém sabe o que é pica-pau, ninguém se importa com pica-pau. Pica-pau não é nada, foi esquecido, que nem aqueles antigos desenhos da Hanna-Barbera lá, que ninguém mais lembra direito. Por que no Brasil muita gente gosta, e aí teve até um filme um tempo atrás, do Pica-Pau, que tinha uma atriz brasileira no filme, que saiu só pra streaming, é um filme bem, né, simples, bem... Sim, né, eu lembro. Ele só chegou direto pra streaming no mundo inteiro, no Brasil ele chegou nos cinemas, porque o Brasil o brasileiro assiste Pica-Pau, então eles viram essa expectativa. Mas a questão é, por que o brasileiro conhece o Pica-Pau e assiste o Pica-Pau? Porque passava na televisão, porque em algum momento, acho que foi a Record, reprisava aquilo enlouquecidamente, e as pessoas viram, e as pessoas mantiveram ele na memória. Então, assim, parece que não tem nada a ver, mas a questão é, a gente está falando de ofertar alguma coisa para as pessoas, para que as pessoas vejam e aí sim possam consumir, né? E quando a gente fala de cultura, a gente precisa fazer isso, precisa colocar isso, porque e aí isso sempre vai reforçar como que esse liberalismo absoluto, né, que um monte de gente acha que é a solução para tudo, na verdade leva sempre ao monopólio, de poucas empresas e vai minando tudo que não está dentro dessa lógica. Então, a cota de tela é justamente para que a gente tenha tudo isso que a Marina falou, né, em termos de cultura, de a gente se ver no cinema, da gente se ver na tela, de valorizar o que nós mesmos produzimos em termos de cultura, no sentido de impedir, de barrar um pouco essa lógica, justamente porque se for depender dessa lógica, aí sim que o cinema brasileiro não vai conquistar, né? Tem uma matéria que saiu no Globo que tá mostrando lá que o Brasil hoje tá com 1%, né? Uma coisa assim. 1,4%. 1,4% do mercado, sendo que quando tinha cota, ele tinha 13% do mercado. Exato. 10 vezes, né? Então, assim, né, praticamente. Então, quer dizer, é isso. E ainda tinha pouco, mas, assim, já era muito melhor do que o que a gente tem hoje. E é isso, assim, é você ter esses mecanismos para que as pessoas tenham lá a opção, né? Assim, e é isso. E eu não lembro de exibidor, na época, reclamar que era obrigado e que não ganhava dinheiro, porque chegavam os filmes e ganhavam bem, assim, por exemplo, recentemente saiu um filme do Lucas Neto, que teve uma bilheteria, acho que foi uma das maiores, mas ainda foi baixa porque ele não conseguiu alcançar tantas salas. Se tivesse cota, ele teria conseguido, porque eu acho que quando eu vi, né, que ia ter filme dele, eu falei, gente, isso aí vai bombar, porque a molecada assiste ele o tempo inteiro no YouTube, vai ter gente levando a criancinha, filme infantil sempre leva gente pros cinemas, mas enfim, é essa questão, né, se você tendo a oferta, as pessoas vão ver e vão gostando cada vez mais, né. E o presidente da República sancionou hoje a lei que determina uma cota de telas de, no mínimo, 30% para o cinema nacional. Com a medida, é previsto um aumento de produção na indústria audiovisual brasileira, que só em 2021 gerou receita total de mais de 56 bilhões de reais. Até porque quem paga para ter o seu filme na sala de cinema que o público vai assistir é quem vai exibir o filme e não o exibidor. Então, o que acontece muito também é que essa distribuidora internacional que chega aqui e aí ela vai fazer essa distribuição do filme, ela acaba comprando também um espaço dentro dos cinemas, tipo, muito grande durante um período muito longo. E aí, quando a gente vai entrar lá no cinema depois, que você vai lá, assiste o seu filme de um grande blockbuster e tal, daí depois você vai lá e o cinema tá vazio. É porque aquela distribuidora comprou aquele espaço e às vezes não
tem mais, tipo, já foi, já passou. Então, assim, até pra exibidora, em termos de ganho, era aquilo, né? Tipo, não muda muito pra ela mesmo, porque realmente ela tá ganhando, ela não tá perdendo dinheiro. Só que, em vez dela tá vendendo pra um grande distribuidor internacional, ela vai começar a vender, tipo, pra um distribuidor local, assim. E até isso que o Dani tava falando sobre essa fatia do mercado, agora em 2023, né? O mercado nacional do cinema, ele tá com 1,4 contra uma média que era de 13% de 2012 a 2019. Então isso significa que mais de 98% do público que frequenta cinema do país, ele tá assistindo produção estrangeira. E isso é um tiro no coração do cinema nacional, porque daí, quando você vai olhar nas redes sociais, você vê a galera falando isso, que, pô, cinema nacional não dá público, ninguém quer assistir e tal. Será que ninguém quer assistir ou ninguém pode assistir, né, André? Eu acho que você tocou no ponto certo agora, Rafa, porque, na verdade, eu acho que Mário já tinha lembrado isso bem agora há pouco, que é essa questão do público, de uma recuperação que se busca através de cota de tela agora, de um público que existia. Essa lógica de que o cinema brasileiro não atrai o espectador brasileiro é uma ideia equivocada, é uma falácia, é uma mentira, porque o Brasil teve uma produção muito, muito, muito forte e um público muito grande. Eu acho que um dos filmes de maior bilheteria da história, por exemplo, da gente, é o Dona Flor e Seus Dois Maridos. Quer dizer, um filme que se tornou realmente vamos dizer, um blockbuster nacional nesse sentido, entre outros que a gente poderia citar aqui, né? Tudo bem, uma outra época, né? Muito antes daí de várias questões que a gente teve, sobretudo na década de 90, com o fim da Embra Filmes, etc., mas a gente já teve esse público e mesmo na retomada, né, no final dos anos 90, você tinha também esse público e como a gente vem falando aqui, durante os anos 2010, ali de 2011, 12, com o Som ao Redor do Kleber, que a gente vai falar mais dele adiante, foi um filme muito beneficiado, por exemplo, pela cota de tela. Ele comentou até isso comigo quando a gente estava falando sobre o Retratos Fantasmas em Gramado esse ano. A gente falou muito sobre o novo arranjo urbanístico que colabora muito também sobre com esse fim dessa valorização, mas foi um período aí dos anos 2010 em que havia assim, um público para esses filmes. A gente pode citar alguns exemplos, como o próprio caso do Bacurau no final da década de 2010, quer dizer, já num governo do Bolsonaro, quer dizer, salvo engano, a última assinatura, né, da medida provisória foi da Dilma, não sei se o Temer chegou a assinar, mas acredito que não, acho que ele saiu sem assinar. Então, o fato é que já na segunda metade da década, mesmo com todas as complicações, a gente ainda tinha benefícios disso e a gente tinha, lógico, numa medida muito menor, um público voltado para esses filmes, que iam, lógico, porque são filmes, no caso do Bacurau, um filme que tem um apelo popular, tem um lado ali que chama a atenção do público, houve um marketing forte em relação a ele, lógico, ele veio premiado de Cannes, assim como vários outros filmes nacionais dos últimos anos, que parece que tem que passar primeiro fora para depois conseguir essa admiração aqui dentro, essa vontade de algumas pessoas verem. Mas é isso, assim, é um público que precisa ser recuperado, porque ele já existiu e aí, nesse processo agora de desvalorização, de desmonte, instala-se na cabeça das pessoas esse pensamento de que não existe público. E aí, lógico, esse pensamento neoliberal e de exibidores específicos, né, parece que é estratégico mesmo. Parece não, é estratégico. Coloca o filme em horários ruins para gerar esses números negativos e dizer, olha aí, filme brasileiro não dá público, né? Então eu acho que isso faz parte de um arranjo, de uma reunião, vamos dizer assim, do capitalismo, que tem a ver também com uma coisa que o Retratos Fantasmas vai discutir muito, quer dizer, ou vai discutir, por exemplo, a gente vai falar dele de uma forma não tão direta, né? Que é essa coisa do cinema de shopping, né? Quer dizer, a Mari falou também sobre isso, sobre essa coisa da Bomboniere, né? De como os filmes acabam sendo muito mais lucrativos para os exibidores por conta desse entorno, e a gente está falando da Bomboniere, mas tem também o estacionamento do shopping, né? Tem também todo esse processo que envolve a chegada até a sala de cinema, que deixa de ser simplesmente um ambiente que você vai para assistir ao filme, você vai pensando no filme, e na verdade o filme vira um detalhe no meio daquele mar de informações, né? Então, na verdade, tudo isso você vê que está encadeado. Você tem nos últimos anos esse crescimento cada vez maior disso, a diminuição dos cinemas de rua, e Recife é uma cidade muito sintomática disso. E aí cria-se essa ideia de que o cinema brasileiro não agrada o espectador.
E aí, só também para colocar um pouco mais de número aqui, para que as pessoas tenham noção da importância da cota de tela, Barbie, esse ano aqui, ele teve uma bilheteria bem significativa, porque ele chegou a vender quase 11 milhões de ingressos, né, aqui no Brasil. E foi uma grande bilheteria. Se a gente voltar para aquele período pré-pandemia, em 2019, quando ainda estava em vigência a cota de tela e tudo mais, a gente teve ali 8 longas que ultrapassaram a marca de 1 milhão de espectadores, que são filmes nacionais. E entre eles, a gente teve Minha Mãe é uma Peça 3, que passou a marca de 11 milhões de ingressos vendidos, Nada a Perder Parte 2, que foi de 6 milhões, e Minha Vida em Marte, que foi 5,3 milhões de ingressos vendidos. Isso a gente está falando de 2019, pré-pandemia, com a cota de tela. Acaba a cota de tela, e veja que os nossos números eram muito próximos desses de Barbie. Agora, nesse ano, a gente já teve 96 longas brasileiros lançados comercialmente nos cinemas. E só 3 deles superaram a casa de 100 mil espectadores. Olha que bizarro como a gente tem uma queda brusca em termos de audiência mesmo. E isso é por isso que a gente estava falando, o Dani estava comentando aí também, que é isso, quando a gente fala de cultura, a gente deixa de se ver representado na tela, a gente não tá mais se vendo na tela. Então quando você vai lá olhar Os Aventureiros à Origem, que teve 425 mil espectadores, Desapega, que teve 153 mil, e Ninguém é de Ninguém, que teve 140 mil espectadores, a gente está falando de uma perda gigante, assim, em termos de espectadores para o cinema brasileiro. E isso reforça esse discurso de que o cinema brasileiro não é bom, que os filmes não são legais, que a gente não tem cineasta bom. Aí afeta uma cadeia inteira de produção que é muito lucrativa. E até dá pra gente ver pelos filmes que foram afetados pelas grandes estreias por conta da falta da cota de tela, né? Que a gente tem a questão do Medida Provisória e o De Pernas pro Ar 3, né? O de Pernas pro Ar 3 eu lembro muito da própria Ingrid Guimarães na época falando, né? Sim. Que chegou Vingadores Ultimato, estreou em quase todas as salas e tirou o filme dela, porque o filme tava vendendo. O De Pernas pro Ar 3 a série, né, de comédia dela tem muito sucesso, vende ingressos, as pessoas vão ver. A questão foi justamente pela falta de cota de tela, a distribuidora, né, da Disney teve todo o poder de chegar e falar assim, não, vocês vão tirar tudo isso, vocês vão botar o meu aí, Vingadores, em tudo que é lugar, pra gente vender mais e mais e mais. Foi o que aconteceu com Medida Provisória, que tava indo bem, e ele perdeu muita sala por conta do Doutor Estranho, né? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É isso, assim, sabe? Entra a questão da gente se ver, da questão do cinema nacional, e entra esse pouco poder do distribuidor frente a um distribuidor gigante que chega com um filme pra invadir todos os cinemas. Porque se tivesse uma cota de tela, os exibidores iam falar, não, eu preciso manter um pouco mais de sessões do Medida Provisória, do De Pernas pro Ar 3, porque eu preciso dessa cota, preciso, né, e tal. Então esses filmes ainda teriam alguma chance, e eu tenho certeza que a bilheteria desses Vingadores e filmes da Marvel seria tão boa quanto, né, ela não ia se reduzir por causa de algumas salas ou sessões a menos, né? Não, e é inacreditável que a gente está lutando, na verdade, por uma cota mínima, né? Como a gente já vem discutindo aqui há um tempo, não é uma coisa assim, não é um protecionismo radical que deveria ser em determinado sentido, mas não, a gente está lutando, na verdade, por uma pequena fatia, por uma pequena reserva que existe em vários outros setores da indústria do Brasil. Quer dizer, você, na verdade, ignorar isso, ignorar a importância disso, é você ignorar a importância do cinema como indústria. Então, você pensa assim, mesmo que fosse verdade o que não é, que os exibidores perderiam alguma parcela de lucro com cota de tela, não é verdade isso, mas mesmo que fosse, a indústria do cinema, ela confere aí empregos diretos e indiretos de múltiplas maneiras diferentes. Então, na verdade, a gente está falando da alimentação de uma cadeia produtiva e ainda por cima de uma construção de público a longo prazo, né, que esperamos aí que seja feita e que renda frutos no futuro. Mai, eu ia te perguntar, porque inclusive vou deixar assim
vou convidar as pessoas que sigam a Má, principalmente no Twitter ali e tal. A Má é muito didática quando ela vai explicar essas questões, e tem uma hora lá, Má, que você falou que esse projeto de lei, essa PL que o Randolph estava encabeçando aí e tal, né, que tá no Senado, você falou que era uma derrota disfarçada de imprevisto, porque a gente teve aí um tombo, né, a gente bateu com a cara na parede, porque tudo parecia que, apesar dele estar fazendo uma coisa mais abrangente, dele não estar colocando exatamente as quantidades como tinha antes e tal, parecia ser uma coisa flexível, e aí de repente o que aconteceu foi que a proposta que já tinha passado pela Comissão de Assuntos Econômicos foi aprovada na Comissão de Educação e Cultura, com o relatório do Humberto Costa, que é do PT e tal, e aí, no entanto, a gente teve algumas alterações muito significativas nessa PL, e aí teve uma proposta de emenda do senador Eduardo Gomes, que é do PL de Tocantins, para remover, tirar as salas de cinema de dentro dessa PL, desse projeto. E aí isso significa que agora a gente vai ter que fazer um projeto à parte para salas de cinema, né? E aí o Humberto Costa, até para tentar justificar, ele chegou falando assim que eles chegaram à conclusão de que eles precisavam de um entendimento setorizado, um olhar exclusivo, né, sobre a questão do cinema e tal. E aí eu queria entender, porque quando você fala de uma derrota disfarçada de imprevisto, o que você quis dizer com isso? Assim, você acha que ainda há a chance da gente conseguir a cota de tela pro cinema, ou assim, ficou mais difícil? Então, na verdade, por parte do setor, o que o setor estava achando que ia acontecer era que as cotas iam passar juntas, né? Uhum. E era melhor que fosse assim, porque você perde menos tempo em elaborar uma nova lei de cota de tela, porque a cota de tela que a gente tinha, ela vem de 2001, quando a Ancine foi lançada. E aí, na medida provisória da Ancine, ficaram reservados esses 20 anos, que se esgotou em 2021, para a vigência dessa última cota de tela. Então é algo muito mais simples do que parece, né? Porque é só você atualizar o que está no dispositivo da medida provisória da Ancine. Você não precisa fazer uma nova lei só prevendo a cota de tela, até porque na maioria dos países a cota de tela ela está sempre dentro de alguma legislação que foi aprovada, seja a lei do audiovisual do país, seja a lei que regulamenta todo o setor. Ela nunca está uma lei só a cota de tela, porque isso facilita, né, o entendimento e o cumprimento das disposições ali dentro. Mas foi algo disfarçado de imprevisto, porque os próprios parlamentares falaram, né, deram uma justificativa de que isso teria que ser votado num segundo momento primeiro, porque a cota já tinha perdido a validade, então não se podia discutir essa atualização, o que para mim eu acho que é uma inverdade, porque a cota venceu, mas você pode atualizar ali dentro da medida provisória, sem precisar ficar discutindo isso fora, fazer um novo texto, fazer uma legislação à parte, mas enfim. E no segundo momento, a desculpa deles foi de que a cota de tela para a TV a cabo vencia agora, dia 12 de setembro. Então eles tinham que correr para aprovar essa cota da TV a cabo e garantir essa renovação por mais 15 anos. Mas passou o prazo, a cota venceu, a gente está sem cota de tela para TV a cabo também agora. E o projeto não foi para plenário ainda, eles ainda estão nas comissões. E não se tem uma data ainda marcada para isso. Eu, pelo menos, não vi. Não sei se teve alguma atualização agora nesses últimos dias sobre isso, mas eu acredito que não. Então, a gente segue sem cota nem na sala de cinema e nem na TV
TV a cabo. Então essa fala minha foi mais um diagnóstico geral do setor, né? Porque estava todo mundo achando que isso ia para frente. E é muito curioso porque essas vistas no projeto que o Eduardo Gomes deu, ele subiu isso 9 horas da noite no dia anterior. Inacreditável. Que o projeto foi apreciado na Comissão de Educação. E a audiência na Comissão de Educação começou 9 horas da manhã. Então, teoricamente, foi uma coisa assim, de 12 horas, você dormir e acordar para ver o que ia acontecer, tudo mudou, assim, né? E aí é muito triste, porque fica muita impressão de que o setor audiovisual no governo, esse governo atual do Lula, está muito amarrado ao centrão. Porque você coloca isso na mão do Eduardo Gomes e aí depois a relatoria também da regulamentação do streaming está na mão dele, ele que presidiu as 2 audiências que a gente teve semana passada. Então é muito complicado, porque você percebe que é uma pessoa que não joga a favor dos interesses do setor. Ele joga muito mais a favor das salas de cinema, né? Tanto que ele justifica um desses vetos que ele fez no PL do Randolph como algo muito penoso para os exibidores de cumprirem, porque está todo mundo se recuperando da pandemia ainda. Mas que recuperação de pandemia é essa se Oppenheimer e Barbie já conseguiram fazer o Brasil voltar praticamente aos números pré-pandêmicos? Não, e se as pessoas, se os exibidores estão se recuperando, imagina os produtores, as pessoas que trabalham com cinema, imagina eles. Exatamente. Então você vê que é uma pessoa que, além de não ter o domínio do que ele está tratando ali enquanto relator, enquanto parlamentar em cima da pauta, é alguém que está muito ligado aos interesses das empresas. Então esse que é o teor dessa fala, né? Uma derrota disfarçada de imprevisto, porque a gente não sabe agora quando que isso vai acontecer, né? Na última semana, o Humberto Costa até falou que eles estão conversando sobre isso e que vai tentar aprovar isso até o final do ano, mas o final do ano é semana que vem já praticamente. Então é muito difícil, né, ter alguma resolução disso até o final do ano de fato. E me preocupa, se a gente tiver, a gente tem que ficar com algo muito ruim, porque foi feito às pressas. E o presidente da República sancionou hoje a lei que determina uma cota de telas de, no mínimo, 30% para o cinema nacional. Com a medida, é previsto um aumento de produção na indústria audiovisual brasileira, que só em 2021 gerou receita total de mais de 56 bilhões de reais. Ô Má, mas me explica uma coisa, em meio a tudo isso e todas essas discussões, e eu acho até importante da gente ter essa clareza, né, de que nesse momento, tipo, a gente não tem previsão de cota de tela para o cinema, né, para as salas de cinema, e que isso realmente, assim, vai continuar prejudicando. A gente mostrou os números aqui, né, então, tipo, é claro que quando a gente está falando disso, está afetando o mercado cinematográfico brasileiro, que é um mercado hiper lucrativo. O que eu ia te perguntar é em relação ao Ministério da Cultura. Existe algum tipo de movimento dentro do MINC de tentar de alguma forma mobilizar ali alguma coisa? Porque, cara, é um mercado tão promissor e tão, sabe, largado e que é muito surreal, assim, ninguém parar para olhar isso, o ministério mesmo não se movimentar para falar, opa, vamos organizar essa parada aí. Essa é uma das minhas maiores críticas, né, pro Ministério da Cultura, que eu não vejo essa comunicação muito pública, eles estão deixando essa comunicação muito mais na mão das associações.
mas é aquilo, né? As pessoas que não têm ligação com o audiovisual brasileiro não têm obrigação de saber que existe o sindicato das produtoras independentes, não tem obrigação de saber que existe o sindicato regional de sei lá o quê, não tem essa obrigação de saber que existem essas associações, mas tem a obrigação de saber que existe o Ministério da Cultura, que é um órgão do próprio governo, né, federal. Essa é uma das minhas maiores críticas. Da parte do Ministério da Cultura, né, assim, o que eles têm dito, assim, mais publicamente, é que eles estão empenhados no diálogo, mas a gente não consegue ver isso, né? A gente, no caso, eu que sou uma pessoa que não estou inserida dentro da associação, mas acompanho de fora, né? Você abre o site do Ministério da Cultura, o Twitter do Ministério da Cultura, e não tem uma publicação sobre isso. Esse PL da cota de tela foi fatiado e você não tem uma comunicação do Ministério da Cultura para as pessoas, né? Dizer, estamos tentando, etc e tal. Por isso que eu tenho essa avaliação também de que talvez a gente esteja com um setor muito amarrado ao Centrão e por isso que o Ministério da Cultura não tem tomado tanta iniciativa, assim, individualmente para tentar lutar por essas pautas. E aí é algo muito mais preocupante, né? Porque torna a luta das associações bem mais penosa. Porque você poderia ter o ministério como um aliado mesmo, né? A gente falou tanto da falta de um ministério no governo anterior, e agora que a gente tem, fica tipo, caraca, por favor, gritem por nós. Assim. Exatamente. E tem uma fala que, acho que de uma acho que da diretora de audiovisual, que ela falou assim, com os projetos da Lei Paulo Gustavo saindo agora, né, onde que vai passar esses filmes, algo nesse sentido, né? Tipo assim, vai ter verba saindo, né, agora para produção de filmes, enfim, para produção audiovisual como um todo. Então é até é contraproducente, uma burrice você não permitir que isso chegue de alguma, porque é aquilo que a gente sempre fala do gargalo, né? A gente consegue financiamento com muito custo e claro que nunca é o bastante, mas tem lá o financiamento para fazer filme, para produzir audiovisual, mas se você não tem lá na frente a sala de cinema para exibir, você tá produzindo só, né? Para ninguém ver, né? Então, a gente está no momento perfeito de teste disso, né? Porque, por exemplo, agora com a greve nos Estados Unidos, com a greve dos roteiristas e dos atores, por exemplo, vai ter uma redução muito grande de lançamentos estrangeiros, por exemplo, nos próximos meses aí. Verdade. E a produção nacional, por outro lado, crescendo do ponto de vista, né, agora, em relação a anos anteriores, em financiamento. E aí você tem um número muito maior. A gente tem um número muito maior de filmes para serem lançados, e aí seria um momento de não só de teste, né? Porque no teste é uma palavra errada, é um momento de demonstração mesmo desse poder, né? Não, é bem isso mesmo, entra a questão da burrice mesmo, porque daí você tira uma das pontas desse mercado, né? Desse mercado que é lucrativo, que gera emprego, que pode gerar mais ainda se você, né, tiver lá a outra ponta funcionando, a ponta da exibição rodando bastante, né? Sim, sim. Aliás, eu acho que isso também, para você que está ouvindo, que você quer defender ou quer pressionar, né, o seu senador, o seu deputado, enfim, para que seja feito um movimento em prol a cota de tela, que é uma coisa que acho que está claro aqui, que nessa mesa aqui todos nós concordamos. A gente já deu aqui os números, né, em termos de exibição, a queda que isso teve, falamos aqui inclusive de valor monetário, né? Porque quando a gente fala de um filme lá em 2019 teve 11 milhões de espectadores, de ingressos vendidos, a gente está falando de um dinheiro que está girando aqui dentro. Eu acho que isso também é uma coisa importante de você explicar, porque as pessoas podem não entender isso também. Quando a gente está falando do mercado externo, principalmente ali na Europa e tal, a gente vê que países, sei lá, como eu acho que a França, você vai pegar uma média ali, né? França, Dinamarca, Irlanda, Itália e tal, enfim, são países que giram com uma cota de tela em torno de 30%. E é isso, você está fazendo um dinheiro girar dentro do próprio país, porque você está investindo em produção local, gerando emprego e tudo mais e tudo aquilo. E aí o que eu ia te perguntar é em relação
relação ao Condecine, né, que é um tributo que ajuda justamente a fomentar o cinema nacional. Como que fica essa questão da tributação, se a gente fizer essa comparação entre cinema nacional e um grande filme de fora, assim? Então, a Condecine, ela é um tributo que ela opera sem a necessidade de cota. Isso é mais um tributo que o exibidor paga anualmente, né? Ele vai lá fazer o recolhimento dos impostos dele e tem a taxação da Condecine que ele paga para o FSA. Então, todos esses anos que não teve cota de tela, que o cinema brasileiro praticamente não foi exibido, eles continuaram pagando, né? Porque como eles são empresas audiovisuais, então está inserido nessa questão do Condecine, né? Então, não implica em redução ou aumento se tiver cota de tela. Na verdade, o que o setor gostaria, né, o que eu até propus, inclusive para o secretário executivo do MINC, da última conversa que eu tive com ele, é de oferecer alguma isenção de imposto para essas salas de cinema, né? Porque aí você torna a questão da cota de tela um pouco mais atrativa, porque é algo que os grandes distribuidores internacionais não conseguem oferecer para esse exibidor, porque não são governo, não estão no Brasil, então não tem como oferecer essa isenção de imposto. Isso é algo praticado em países muito parecidos com o nosso, em questão de política pública para o audiovisual. Isso é praticado na Colômbia, né? Quando a cota de tela passou na Colômbia, há uns anos atrás, o governo fez essa proposta, né, de ter a redução do imposto que eles pagam lá, que também é uma espécie de Condecine para gerir o fundo colombiano. O governo propôs essa redução, né, essa isenção, em troca deles cumprirem a cota de tela. E é algo que vem dando muito certo, né? Eu mesma fui testemunha disso, porque eu fui à Colômbia esse ano, e aí eu falei, bom, vou aproveitar e vou ver um cinema de shopping aqui para ver o que está passando. Vamos ver se é tudo estrangeiro ou se tem cinema nacional. E aí eu fui em um complexo que se chama Cine Colômbia, se eu não me engano, que é a maior rede de salas de cinema da Colômbia hoje. E lá você tinha, entre os títulos internacionais que estavam sendo exibidos na época, um curta-metragem nacional. Algo que é, assim, impossível de você achar num Cinemark da vida, por exemplo, que seria o nosso Cine Colômbia, né? Aqui, em termos Quer dizer, exibindo na grade mesmo, não antes de um filme, de um outro longa-metragem, no caso. Não, exibindo na grade, com sala, com horário. Incrível. Né? Então, você vê que funcionou de certa maneira. É claro que tem muita coisa ainda que o cinema colombiano ainda não conseguiu conquistar, que o nosso país já tem. Mas foi uma evolução muito grande, porque você trouxe o público do país a ver o cinema nacional. E eu assino uma newsletter de lá e toda semana eles mandam as estreias semanais de filmes nacionais e sempre tem a quantidade de salas em cada complexo. E o Cine Colômbia sempre tem sala com horário previsto para esses filmes nacionais. Então, quer dizer, é uma contrapartida que o governo pode oferecer e que é interessante para que esses exibidores cumpram com essa questão da cota de tela e aí não fique tão oneroso, né, para eles, já que é um martírio tão grande botar um filme nacional para ser exibido. Então você tem a possibilidade de oferecer essa isenção fiscal que as distribuidoras internacionais não vão conseguir oferecer, né? Porque a Disney não é governo, sim. A Universal não é governo. Então, o que elas podem oferecer é alugar a sala lá por 2 meses e pagar bastante por exibidor. Mas a isenção fiscal elas não podem fazer. Então,
eu acho que é um pulo de gato muito interessante de propor mesmo ali dentro do PL, que eu acho que a única coisa que faltou nesse PL do Randolph foi isso. E aí, se tiver que envolver o Ministério da Economia, que envolva, né? Tantos outros países que envolvem o Ministério da Economia em questão de cinema, que o Brasil seria só mais um e estaria fazendo isso de uma maneira muito boa, muito positiva pra gente. Sim, assim. Perfeito. Acho que é isso, gente. Bom, vamos pro próximo tópico aqui, porque pensando em cinema nacional, a gente teve esse anúncio, né, anunciado aí, né, pela Academia Brasileira de Cinema, que anunciou Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho como representante oficial do Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de 2024. Vai estar ali na categoria de melhor filme internacional, quer dizer, pode ser que ele apareça, né, porque ele está concorrendo, é uma disputa por ser um dos indicados, não é? Não significa que ele vai estar lá na listinha final, quando a gente vê aqueles nominhos lá, não é isso. Então assim, o Brasil pegou e falou, tá aqui meu representante, é esse daqui. E o interessante disso é que foi a segunda vez, né, que o Brasil indica um documentário. A primeira vez foi com Babenco em 2021 e agora chega aí com esse filme do Kleber. Eu sei que o André esteve em Gramado, conversou com o Kleber e tal, na época ainda não tinha esse anúncio, mas enfim, né, André, você ficou empolgadíssimo com o filme. E depois ainda de ter conversado com o Kleber, imagino que você esteja bastante empolgado e torcendo, né, para que a gente veja isso acontecer, né? O filme tá lá entre os indicados. Não, total. Na verdade, eu tenho que dizer que eu conversei com o Kleber antes do filme, da exibição do filme, né? O Retratos, para quem não sabe, foi o filme de abertura do Festival de Gramado desse ano. Uhum. Ele passou no sábado, dia 12, quer dizer, fora da competição, no caso, né? Ele já tinha passado em Cannes, fora da competição também, enfim. E foi o filme de abertura, então eu conversei com o Kleber no período da tarde, eu acho pouco antes de ver o filme. Foi interessante porque as muitas perguntas que eu pude fazer a ele tinham mais a ver com o Recife, né? E os cinemas e como ele conseguiu algumas das imagens, quem assistiu o filme sabe quais são, como ele conseguiu essas imagens e como começou esse processo dele com a cidade, que é meu conterrâneo, né? Então a gente teve muito o que conversar nesse sentido, mas eu ainda não tinha visto o filme. Daí eu assisti, né, de noite e me apaixonei mesmo, não só por ver a cidade que é onde eu nasci, mas onde eu conheço, onde eu tenho uma relação também muito, muito próxima com alguns cinemas que são mostrados ali. Mas não só isso, mas o filme tem uma construção muito bonita de sair do micro para o macro. Ele começa falando da vida do próprio Kleber, ele narra a história dele no apartamento dele, depois ele fala sobre a relação dele com a mãe. O apartamento parece uma espécie de extensão de quem a mãe dele foi, uma coisa que ele também trabalha no filme como Aquários. É um filme muito bonito como ressignificação de outros longas do Kleber. Você consegue, ele mesmo faz isso ao longo do filme, ele aponta inspirações que ele teve em questões ali, em lugares da cidade, em acontecimentos da vida dele para os outros filmes que ele dirigiu. Então eu acho muito bonito como ele faz essa passagem da vida dele para começar a trabalhar as transformações do Recife através da história dos cinemas de rua, né? Que é aí onde ele entra nesse assunto. E aí na conversa que a gente teve, ele falou justamente sobre aquilo que eu comentei mais cedo, sobre essa mudança que Recife acaba representando bem, mas não só Recife, eu acho que os centros, de modo geral, do Brasil, São Paulo, né, Belém, Porto Alegre, todas essas capitais, ou a maioria dessas capitais, conseguem encontrar um ponto de convergência aí com Recife, no sentido da desvalorização dos centros, na desvalorização desses centros históricos, que no caso do Recife tem uma importância gigantesca, inclusive de distribuição. Era um polo de distribuição muito importante. No filme ele mostra bem prédios que hoje estão abandonados ou viraram igrejas, farmácias, enfim, e que eram antigamente esses polos muito importantes de distribuição dos grandes estúdios. Mostra imagens icônicas como da Janet Leigh, por exemplo, com a Jamie Lee Curtis pequenininha, assim, andando na praia de Boa Viagem, que é um momento delicioso, assim, tal. Então, mas eu acho que é um filme que acabou tendo encontrando essa ressonância com os espectadores do Brasil todo e do mundo todo também, de onde o filme passou. Ele teve uma exibição em Toronto recentemente, por conta disso, porque ele fala sobre essa beleza, esse cinema como espaço
espaço de convívio, assim, e a partir dessa perspectiva muito pessoal dele. Ele é pessoal, mas ele é muito universal. E aí a gente vai falar disso também, mas a escolha dele para representar o Brasil no Oscar, uma escolha que na minha cabeça fez total sentido. Eu fiquei, lógico, muito feliz por ver o Cinema São Luís e alguns queridos que eu conheço que aparecem ali no cinema, assistindo em Gramado, dizendo, olha fulano, meu Deus, fulano, ninguém aqui do meu lado tá reconhecendo, ninguém sabe quem é, mas eu sei quem é. Alguns que já morreram e tal, então é bonito, é bacana por conta disso, mas eu achei uma escolha natural por conta dessa repercussão internacional que o filme teve, anterior à estreia dele no Brasil, essa repercussão internacional que ele teve depois, que ele está tendo agora, e pela distribuição garantida que ele tem nos Estados Unidos, mesmo que seja uma distribuidora pequena, você tem uma garantia de distribuição que é o mínimo do mínimo do mínimo necessário para que o filme consiga ali uma visibilidade, uma campanha para ir adiante, né? Não adianta, como o Brasil tem feito nos últimos anos, selecionar um filme que não tem essa, por melhor que seja, como é o caso do Babenco, que é um filme que eu acho muito bonito, eu gosto muito também do Deserto Particular, do Marte 1, gosto de todos esses, mas eu acho que de todos esses dos últimos anos, apesar de ser um documentário, eu digo apesar porque não é tradição, eu acho que é indicar filme internacional documentário, embora tenha um exemplo recente, né? Apesar de ser um documentário, ele era dos 6 últimos selecionados ali, que eles chegaram a 6 filmes, né? Entre eles estava o Noites Alienígenas, estava Urubus, estava O Nosso Sonho, enfim, o Pedágio da Carolina Markovits, que eu tô doido para ver, mas no final das contas acabou prevalecendo o Retratos, acho eu que por conta desse potencial de distribuição, do nome do Kleber, lógico, né? Sim. Que eu acho que a gente não pode esquecer disso. E eu acho que é um filme que fala sobre cinema, né? É um filme que fala sobre cinema, eu acho que isso tem um apelo universal, apesar dele se passar num ambiente local. Teve uma polêmica recentemente no Twitter falando que era um filme local demais, e aí eu sempre falo, quando eu escuto esse tipo de coisa, assim, que, olha, é engraçado realmente que as pessoas não acham local demais quando o filme se passa num eixo, né, do país, entendeu? Exato. Então, assim, o filme, na verdade, eu acho ele muito menos local do que eu até imaginava indo assistir, porque, como eu falei, acho que ele tem uma perspectiva muito pessoal e, ao mesmo tempo, muito universal, assim, da relação com o cinema e com o espaço. And the Oscar goes to Brazil. Eu sei que você assistiu o filme, que você adorou o filme, mas ele tá dentro dessa polêmica, né, que acabou acontecendo, porque a nomeação dele foi considerada ousada justamente porque é um documentário que foi indicado por uma categoria que é uma categoria bastante específica e que historicamente tem sido dominada por narrativas ficcionais. E aí o pessoal falou, poxa, por que não tenta então colocar lá na categoria de documentários? Que inclusive recentemente a gente teve, né, alguns documentários estrangeiros na categoria também. Como é que você viu isso, assim? Essa polêmica, né, que ficou em volta ali, se isso pode ser uma desvantagem, de repente, isso pode acabar prejudicando, né, o Retratos Fantasmas? Então, eu acho que, assim, das opções, de tudo que da realidade atual do cinema brasileiro, nessa coisa de indicar alguma coisa pro Oscar e tal, é a melhor opção, assim, realmente, sabe? Por tudo isso que o André falou, né, das relações, né, do Kleber ser já renomado, né, fora do Brasil, da distribuição, etc. Eu acho que tem realmente esse negócio de que talvez não chegue lá, mas é isso, tem que levar algum que tenha uma chance, eu acho que ele é o que mais tem essa chance, né? Eu não sei como que estão as regras para indicação de filme documentário, né, para categoria de documentário, não sei se essa indicação talvez faça com que ele circule lá e consiga essa nomeação, porque foi a última indicação que o Brasil teve, né, na categoria de documentário, né, que foi se eu não estiver muito louco, o último filme brasileiro indicado ao Oscar foi o Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem. E tinha um lobby da Netflix ali, poderoso, né? Exato. Claro, também. Mas a questão foi um documentário,
né? Então, assim, não sei se talvez essa indicação faça com que ele possa figurar em outra categoria. Se for, legal, ótima estratégia também, né? Mas eu acho que tem essa questão, assim, do tipo, falar de cinema, né? A academia, de forma geral, gosta sempre quando falam de cinema. Eu até coloquei, eu escrevi um artiguinho no Cinemação, de que eu falei assim, eu nunca fui pro Recife e eu já tô apaixonado pelo Recife, só de ver a maneira apaixonada com que o Kleber fala. E ele mistura essa maneira apaixonada de uma forma super natural, né? Super bonita, sem ser nenhum momento pedante, né? Dele falar, por exemplo, da própria obra, mas ele fala do amor pela cidade e do amor pelo cinema, né? E isso eu acho que conversa muito com o que muita gente na academia tende a gostar. Então eu acho que assim, a chance de um Oscar realmente lá na frente ganhar o prêmio, eu acho que ela é bem pequena. Mas a chance de uma indicação, ela tá lá, entendeu? Assim, tá lá, dá pra sonhar. Eu acho que, pelo que eu vejo, dá pra sonhar com essa indicação, e uma indicação já seria maravilhoso pra você tá na boca do povo, chegar nas pessoas, o filme ser discutido, ser falado, né? E ter mais gente vendo, tanto no Brasil quanto fora dele, que é sempre bom, assim, né? E é isso, assim, o tema dele é muito bonito, assim, a maneira como ele fala, porque tem isso, assim, é um filme que fala muito desse momento que o mundo inteiro vive, né? Dessa mudança do cinema deixar de ser esse templo, né? Ele usa até o termo durante o filme, né? Ele fala o cinema era o templo daquela época e tá virando... E agora virou o templo da igreja. Templo da igreja, mas a questão é também isso, assim, ele tá deixando de ser, são mudanças difíceis de que não estão acontecendo de fato, e é o que tá acontecendo. Então, também conversa com esse momento atual que é no mundo inteiro. Eu acho que existe, sabe? Existe essa chance. Então, quando eu vi, eu falei, legal, é uma escolha um pouquinho ousada, mas também não acho que tem nenhuma outra produção brasileira nesse momento que você fala, nossa, essa daqui, mano, vai conseguir uma indicação, entendeu? Eu acho então, que o filme da Markovics, né, o Pedágio, ele teria alguma chance, talvez, no sentido da própria diretora ter tido nessa homenagem recente em Toronto. Eu fiquei muito feliz por isso. Inclusive, o anterior dela, O Carvão, é um baita filme do ano passado. Mas é isso. Eu também acho que para o Retratos ganhar um Oscar, enfim, é uma coisa parecida. Como disse uma amiga minha, Rai, eu acho que o Jonathan Glazer ou a Justine Triet tem que matar um senhorzinho de idade, assim, cometer um crime hediondo para que isso aconteça daqui para lá. Aliás, esse é outro cenário, né, que a gente tem que ter atenção também, porque Carolina Markovits, né, que fez justamente o Pedágio e tal, era a única mulher com um filme entre os 6 possíveis indicados para representar o Brasil, que aí mora outro calabouço aí, enfim, uma distância enorme, porque se a gente começou aqui falando justamente sobre cota de tela, da importância de colocar os filmes brasileiros em cartaz para que as pessoas vejam e tal, aí a gente vai se aprofundando nesses problemas, tipo, as mulheres na direção, que são minoria, aí passa também porque o mercado toda hora, né, tá passando por essa tentativa, né, de ser valorizado de alguma forma e tal, então é um problema bem grave. Agora, é interessante que o Dani comentou sobre Democracia em Vertigem, e aí vale ressaltar que o Brasil teve 4 documentários que já apareceram entre os indicados, né, ao prêmio, e eles foram encaixados lá a categoria de melhor filme internacional, que foi Raoni em 1979, Lixo Extraordinário em 2011, O Sal da Terra de 2015 e mais recentemente justamente o Democracia em Vertigem em 2020. Ou seja, a gente já tem isso, não é um ineditismo, não existe uma coisa assim de nossa, por que fez isso? Tá fadado a perder. Inclusive, eu vi você respondendo algumas pessoas sobre isso, né? Porque eu vi uma galera chegando pra você falando, mas se colocou o documentário já era, porque não é a categoria certa e não sei o que, tal. E você inclusive reforçou que uma das coisas também importantes para Retratos Fantasmas nesse momento é justamente o percurso que ele vai fazer dentro de festivais e tudo mais, né? Sim, exatamente. Vocês estavam falando sobre ele poder ser encaixado em melhor documentário. Ele pode, porque
porque a única exigência é que ele fique em cartaz pelo menos 7 dias em Los Angeles, né? E isso provavelmente já vai acontecer, porque essa é uma das maiores estratégias de campanha para o filme se tornar conhecido ali entre os votantes, né? Então você reserva salas de cinema para exibir, você faz festas, etc. Então você dá essa chance dos votantes, né, de quem for selecionar esses indicados, de saber que aquele filme ali pode performar em outras categorias além da de melhor filme internacional. O que eu acho que tem muita chance de acontecer por conta de tudo isso, né? O Kleber, ele é uma pessoa que é conhecido nesse meio dos festivais internacionais ditos como classe A, né? Que são os que mais fazem esse famoso termômetro para o Oscar, né? Que é Cannes, que é Veneza, que é o Festival de Toronto, o Festival de Nova York, Berlim. Todos esses festivais são muito visados durante o ano e que fazem parte dessa corrida do Oscar, né? E isso foi algo que o mercado europeu percebeu há muitos anos já, né? De você ter que preparar esse filme para o Oscar sempre com uma certa distância de datas, né? Então, sempre o mais cedo possível que você possa fazer isso é melhor. E aí eu gosto de usar o exemplo, até comentei isso no último episódio de podcast que eu fiz, que foi falando sobre a indicação do Brasil. Eu dei o exemplo do indicado da Irlanda do ano passado. Foi a primeira indicação do país em melhor filme internacional. E esse filme, né? Agora eu esqueci o nome, mas foi indicado. Ele foi trabalhado para isso desde o início, né? Ele foi um filme que, se eu não me engano, ele foi selecionado para Berlim ou para Veneza, um desses dois grandes festivais. E a partir do momento que ele foi selecionado, a Irlanda, ela tem um fundo em que você pode captar recursos mediante ao seu filme estar em exibição nesse tipo de festival, que o governo te dá a possibilidade de você contratar uma equipe de publicistas especializados nesse festival específico. Então, esse filme irlandês, ele já foi para esse grande festival com essa equipe de publicistas especializados em fazer o giro daquele filme ali dentro do mercado e, consequentemente, captar boas distribuições no mundo, né? Porque não adianta você ter uma boa distribuição nacional, você tem que ter uma internacional também. E quando você deixa para resolver isso só depois que o filme foi indicado pela Academia de Cinema do país, isso se torna uma missão praticamente impossível, porque quem tinha que comprar filme com potencial de Oscar já comprou. E aí não se interessa tanto pelo que você tem ali de novidade, né? E isso dificulta muito para a campanha, porque quem vai ficar a cargo de distribuir esse filme, geralmente são distribuidores e publicistas que até têm experiência, mas não têm tanta experiência assim nesse mercado internacional e também não tem recursos. Então aí você volta àquela coisa de ter que fazer vaquinha, como a Bárbara Paz fez, de tentar fazer campanha mediante a esse valor financeiro, porque não tem nada a ver com o formato do filme, o que o filme trata, se a história é regional, se não é, porque isso não é a questão agora, né? Isso pode ser depois, na hora que quem for votar na categoria assistir o filme pode avaliar por esse sentido. Mas agora é uma questão mercadológica, né? Então, esse indicado da Irlanda, ele fez esse caminho, né? Desde o início do ano, ele já estava sendo maturado nesses festivais, sendo vendido para distribuidoras importantes, e acabou sendo um dos filmes mais vistos no ano no Reino Unido, na Irlanda e em alguns outros países ali europeus. E isso foi muito importante, porque enrijeceu mais ainda a corrida dele para o Oscar. E foi um feito muito satisfatório de um país que tem crescido muito nesses investimentos públicos, né? Então, a Academia de Cinema Brasileira tem indicado o filme do Kleber
vem muito nesse sentido, porque o Kleber, ele é uma pessoa reconhecida já no Festival de Cannes, Bacurau já ganhou prêmio lá, e ele tem, né, a esposa dele, né, Emily, que é da França, né, e é uma pessoa que tem uma abertura no mercado internacional também muito grande, e ela, como produtora executiva, tem esse peso de poder trazer pessoas influentes para fazer essa campanha, né? Então, eles já tinham se adiantado, já tinham contratado uma empresa especializada nisso antes, para justamente focar esses esforços para essa campanha do filme, que é muito cara, né? Não é só você botar o filme lá em exibição no cinema de Los Angeles. Você tem que fazer festa, você tem que reservar peça em revista. Tudo isso faz parte de uma campanha, né? Para o filme poder ser indicado. E tudo isso custa muito caro. Não é barato, né? Se a gente for pensar que uma sala de cinema no Brasil, no multiplex da vida, já custa aí uns 4 mil reais por semana para você colocar um filme lá, imagine fora do seu país, né? Fora dos seus domínios, você ter que exibir isso para um público diferente. Imagina quanto custa um anúncio na Variety, né? Pois é, exatamente. Anúncio, entrevista, tudo isso você paga, né? And the Oscar goes to Brazil. Então, para mim, foi muito estratégico, porque dos 6, o único filme ali que tinha essa possibilidade de fazer uma campanha mais relevante, e até uma campanha até mais relevante do que Marte 1, é o Retratos Fantasmas, né? E isso não se discute. Nem é meu preferido, porque eu sou apaixonada por Noites Alienígenas, estava torcendo muito por esse filme, acho fantástico, muito bom, mas a gente tem que levar essa parte em consideração, né? Se Noites Alienígenas fosse indicado, a partir daqui a gente já saberia que o filme não iria muito longe nesse percurso para o Oscar, porque um filme que não tinha distribuidor até ganhar Gramado, né? Então você vê, já é um outro cenário totalmente diferente. É o primeiro filme da história do Acre, né? Quer dizer, que Sá tem uma distribuidora antes de ter vencido o prêmio Gramado, então ele tem essa, né? Realmente é um caso que bem particular mesmo, um filme muito, muito pequeno e que eu acho que se ele tivesse sido escolhido não teria sido bom do ponto de vista da premiação, mas teria sido muito bom para o filme, né? A gente fica pensando sempre nisso, quando a gente gosta muito. Ser o primeiro filme do Acre não é, né? Porque tem uma produção acreana muito grande, cinematograficamente falando, já desde os anos 70. Mas foi um filme que conseguiu ter mais visibilidade, principalmente pelas leis de incentivo que nós tivemos de 15 anos para cá, né? Com a FSA, isso a própria produtora executiva gosta de frisar muito bem, ela frisou isso em Gramado, que o filme só realmente aconteceu nessa magnitude porque eles tiveram todo esse apoio público, né? E que poderia continuar tendo na questão de você fazer essa distribuição internacional. Infelizmente, o nosso país ainda é muito deficitário nesse sentido, né? Você não consegue criar investimentos para isso, assim. Mas, para mim, a escolha foi muito certa, pensando em tudo isso, principalmente porque é um filme também que pode se inserir em outras categorias, principalmente de melhor documentário. E aí, dependendo de como vai ser daqui para frente, que tem bastante chances, assim, da gente ver o filme do Kleber indicado pelo menos nessa categoria de documentário. Tomara, né? Por isso, para pelo menos a gente ter o Brasil de novo aí
em alguma indicação. Eu lembro muito quando o Deserto Particular, né, foi o escolhido, foi em final de 2021, né, pro Oscar 2022. O Ali Moritiba comentou muito isso, né, sobre como foi a campanha dele, e se propôs ele falou assim, eu proponho até criar um grupo de pessoas para discutir o como fazer, e provocou ainda a ideia de criar uma linha de fomento, né? Acho que o ideal seria ter uma linha de fomento para que todo filme brasileiro escolhido para essa corrida tivesse lá a grana para chegar nos Estados Unidos, fazer exibição, fazer anúncio, fazer tudo, né? Seria o ideal, né? Não precisa nem esperar ser escolhido. A partir do momento que você faz a inscrição de um filme num grande festival, por exemplo, de Cannes, e ele entra, né, na seleção do festival, a gente já poderia ter esse fundo para você ir lá captar esse dinheiro, né? Escrever lá, tipo, meu filme foi selecionado para competência X de Cannes, e tentar esse recurso que eu expliquei que a Irlanda tem, né? Porque para você poder contratar essas pessoas especializadas nesses festivais, porque essas pessoas conseguem essas vendas, essas distribuições internacionais que ajudam muito o filme a chegar lá no Oscar, né? Parasita foi assim, né? Ele teve distribuição da Neon, que é uma grande distribuidora, que está sempre antenada nesses festivais em específico, para comprar esses títulos que elas veem que tem uma abertura internacional muito grande, que pode ser interessante para fazer esse tipo de trabalho para chegar no Oscar. Quer dizer, tudo isso envolve muito investimento, né? E a gente não vai conseguir ter isso enquanto a gente não tiver o governo provendo isso pra gente de forma relevante, né? Porque por mais que a gente faça vaquinha, por mais que a gente tenha recurso próprio, se a gente fosse milionário para gastar nisso aí, ainda assim seria muito complicado. Você precisa ter esse braço público. Foi muito bom a citação do Parasita. Desculpa te interromper, mas foi muito bom você ter lembrado do Parasita, porque tem tanta gente que acha que o Parasita venceu o Oscar porque é um filmaço, e é um filmaço, mas o investimento que teve do governo e da distribuidora foi brincadeira, né? Caso, a equipe se mudou para Los Angeles, né? Exatamente, né? Então não precisa nem esperar o Brasil escolher nada, assim. A partir do filme brasileiro, tá na competição de Berlim, tá na competição de Veneza, já, se a gente tivesse esse fundo, já se inscrevia ali para ganhar esse apoio, né? Esse profissionalismo todo, assim, do trabalho por trás, para ajudar nessa indicação. Mas vamos ver, né? Quem sabe aí nos próximos anos a gente tem algo nesse sentido. Só para deixar registrado aqui, né? Os 6 filmes ali, né? Que estavam na lista e tal, que estavam concorrendo, era Urubus, que inclusive a gente fez uma entrevista aqui esse ano com o Cláudio Borelli, né? Um filme também, uma ficção e tal, um filme bem legal. Tinha O Estranho Caminho, Noites Alienígenas, Nosso Sonho, a história do Claudinho Bochecha, Retratos Fantasmas e O Pedágio, né? Eram esses os filmes que estavam ali brigando para ser o representante do Brasil a ser indicado ao Oscar. E aí, só para eu dar uma viajada aqui, porque enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando numa situação que todas as vezes que acontece esse lance, e sabe quando fica esse clima assim de tipo, putz, Brasil podia ganhar o Oscar, a gente vê tipo o filme coreano ganhando o Oscar de melhor filme, a gente vê, sei lá, atrizes, né, atores de outros países lá e tal, e a gente fala, a gente é tão talentoso, a nossa produção é tão boa, e a gente não aparece no Oscar e tal, que é uma vitrine, não deixa de ser uma vitrine enorme e que acaba trazendo um carimbo principalmente para as pessoas que não acompanham o mercado cinematográfico. Falar que teve um Oscar é impressionante. Então a gente tá tentando quebrar um jejum aí de quase 25 anos, né, de ausência no Oscar, no sentido de estar nas grandes categorias, né, porque a última vez foi em 99, quando a gente apareceu lá com Central do Brasil.
Foi a última vez, assim, dentro das que grandes também teve categorias. a indicação de melhor atriz, no caso, né? Além de filme internacional. Exatamente. E aí, sabe qual que é a sensação que eu tenho quando eu escuto vocês falando, quando eu penso nesse assunto? Vocês lembram aqueles movimentos políticos que tinham, por exemplo, o Nelson Mandela na África do Sul, ele acabou usando a Copa do Mundo de Rugby de 95 como uma oportunidade de unir a nação, né, que pôs fim ao apartheid e tal. Aí você tem tipo o próprio Putin, que acabou usando também tipo os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, né, em 2014, depois a Copa do Mundo de Futebol em 2018, para aumentar esse lance do orgulho nacional. Aí se você fugir um pouco da parte do esporte, quando você vai olhar, sei lá, o Desmond Tutu, né, que foi um arcebispo sul-africano e tal, que ganhou um prêmio Nobel da Paz em 84 e que trouxe também, tipo, todo um olhar pra África e tal. Eu fico olhando pra isso e fico assim, cara, será que não tem um político, uma pessoa que fala assim, caraca, eu vou dar uma investida porque eu vou fazer o Brasil ganhar um Oscar, sabe assim? E aí a gente vai reforçar o nosso orgulho, a nossa cultura e não sei o quê. E parece que a gente nunca olha pra isso. E é meio que isso em várias áreas, tipo, quando o Brasil não tinha, o Brasil não tem a medalha de ouro nas Olimpíadas, sabe? Ficava sempre aquela coisa, nossa, não tem. Aí nunca parece tipo um projeto pra gerar isso, sabe? Pra gente chegar lá realmente, assim. E é meio que óbvio que o Oscar, como esse símbolo da maior premiação, do maior mercado cinematográfico do mundo, tipo, ia ser demais a gente ver um filme brasileiro lá, um brasileiro subindo lá e ganhando o Oscar, assim. Vocês não têm essa sensação de, tipo, porra, alguém faz alguma coisa? A pauta... eu lembro aqui do podcast que a gente gravou sobre soft power. Exato. Que é um pouco isso, assim, é saber investir no soft power, né, no mostrar pro mundo, em termos, né, nas artes, na cultura, assim. E acho que tem um pouco a ver justamente com esse senso de... Enfim, com a famosa síndrome de vira-lata que fala, ou esse senso de entreguismo que existe em muito da política, de reforçar essa ideia do Brasil só como esse celeiro, né? Esse celeiro pro agro, que nos últimos anos o Brasil minou a própria indústria mesmo, né? A indústria brasileira foi perdendo espaço, porque como se a gente tivesse que optar ou por isso ou pela questão do agro. E isso tem muito a ver com as nossas raízes lá atrás, com a questão das elites ser muito mais cômodo, né? Ter um país um pouco mais... As elites não, né? A aristocracia brasileira, elite é uma palavra que exige um pouco de conhecimento para as pessoas, eles não têm, né? Mas a questão é isso, assim, esses grupos de poderosos que se mantêm é muito mais fácil num país que não tá com esse senso de independência, que é uma coisa que a cultura traz, né? Esse senso de pertencimento, esse senso de união. E esse senso de união que a cultura traz é justamente o que promove, de uma forma ou de outra, mais ou menos, dependendo de cada situação de cada país, promove justamente essas rupturas, essas cisões que tem quem não queira, porque né, o Brasil foi colocado nesse lugar só de um produtor de commodity, né? Assim, acho que assim, tô levando para um lado muito, muito complexo, assim, mas acho que vai por esse caminho, sabe? Acho que tem muito disso também. Perfeito. E aí não tem esse interesse, né? Porque a gente tem o caminho das pedras, a Marina passou pra gente e é isso, todos os países, né? Tipo, tem o caminho das pedras, é fazer isso aqui, é investimento de longo prazo. Você falou de esporte, sabe assim, vamos supor que a gente fale assim, poxa, faz muito tempo, né, já vai levando o tempo que o Brasil não ganha Copa do Mundo e, sei lá, talvez queremos ganhar mais porque o Brasil tem essa potência esportiva que é importante, então também, vamos supor. A gente sabe o que é, né, investimento de longo prazo, investimento em base, investimento em não sei o que, tirar a estrutura do esporte como ela tá hoje, blá, 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 blá. É o mesmo esquema, sabe, a gente sabe, e então é tudo uma questão de não ter interesse por parte de muita gente, porque tem é mais fácil e não causa essas rupturas e a gente mantém esse país com essas desigualdades gigantescas, né, entre os poderosos e os mais pobres, né?
detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, né? Para vocês aproveitarem melhor a semana de vocês. Má, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe aí? Bom, essa semana eu vou fazer um plano detalhe como um jabá do meu próprio trabalho. Legal, perfeito. Mas porque combina com o assunto, né, do podcast, né? Como eu falei, lá no meu podcast tem um episódio sobre a escolha do Brasil pro Oscar, né? O podcast chama Simplificando Cinema. São episódios semanais de até meia hora, onde eu trato dos principais temas, né, de mercado audiovisual pelo mundo e políticas públicas. Nas últimas semanas eu foquei bastante nessa questão da cota de tela também, inclusive, fazendo um apanhado sobre os projetos de lei que estavam no Senado. Falei sobre o Oscar e aí falo de várias coisas, né? Acho que tem uns 2 ou 3 episódios sobre a greve dos roteiristas, inclusive, dos atores. Tem dos mais variados assuntos no podcast. Então, meu plano detalhe é vocês irem lá escutar, né, o Simplificando Cinema, que eu acho que vocês vão gostar. Assim, um podcast que eu tenho gostado muito de fazer e que é totalmente focado para essa parte de mercado audiovisual e de política. Que demais, que demais. E modéstia à parte, a gente ficou estimulando a Marina para gravar podcasts, né? Exatamente. Sempre pedindo pro Amar vir aqui pra gravar, porque a gente acha demais. Isso aí, fica esse convite aí. E de microfone novo agora, né, Mar? Agora eu tô com um microfone decente. Muito bom, muito bom. Dan, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí nessa sua volta ao Cinemação aqui? Deve estar cheio de dica, porque viajou o mundo e escreveu, não é isso? Então, depois que eu lembro, eu falei, nossa, né, realmente, foi a primeira vez no ano, né, em setembro, né, que eu tô Eu vou dar 3 dicas, na verdade. Eu até pensei justamente na questão da viagem. Falei assim, vou indicar tal livro. Teve um livro que eu comprei, mas ele tá tipo R$500, né? Enfim, não tem no Brasil, né? Como diz o meme da coisa. Então, acho que não faz muito sentido. Falar, não, deixa quieto. Eu vou indicar 3 coisinhas, na verdade. Primeiro, uma série de curtas que tem na Netflix, que eu vi um tempo atrás. Eu fiquei falando, nossa, quero assisti, gostei muito. Tá como série, né? Mas enfim, chama Curtas do Folclore Africano, que são curtas-metragens, cada um de um país diferente, de cineastas africanos diferentes, que fazem releituras de histórias do folclore africano, de histórias né, da tradição africana, cada uma do seu país e tudo mais, mas são releituras modernas, né? Então tem alguns que flertam com a fantasia, outros com a ficção científica, ou ambos, né? Assim, as histórias são bem interessantes, colocam a gente em lugares, né, que a gente realmente não tem tanto costume de ver, né, no mainstream, assim. E aí tem de tudo mesmo, assim, sabe? Histórias mais de romance, tem algumas até a estrutura, sabe? É diferente, porque você fala, tá numa estrutura diferente, porque a própria tradição conta histórias com estruturas diferentes, né? E tem a questão também da língua, né? Você tem desde alguns em inglês, outros com outras línguas, né, e tal, de cada local. E claro, como toda série de curtas, você vai ter aquelas alternâncias, né? Uns mais interessantes, sim. Aquele que não é tão bom, sempre tem aquele papo, né? Esse aqui não é tão legal quanto o outro e tal. Mas todos são interessantes na sua maneira, assim. Segunda dica, eu vou indicar a peça de teatro, para quem tiver a oportunidade de ver em São Paulo, da Denise Fraga, que a gente entrevistou aqui no Cinemação já faz um tempo, né, Rafa? Faz uns anos já. E foi um dos episódios, acho que mais bacanas, assim, interessantes. E a peça dela realmente é tudo aquilo que eu imaginava e mais um pouco, né? Tá no Tuca, né, em São Paulo, é a peça Eu de Você. Eu acredito que ela renova, né, a cada temporada, ela vai colocando novas histórias, não sei como é que é a questão, mas o princípio dela viver histórias de outras pessoas. Ela faz de um jeito super misturado, assim. É uma montanha russa de sentimentos, assim. Você tem umas horas que você fica emocionado, você não sabe nem por que você tá emocionado vendo a peça, só ela no palco, né, com os músicos
tocando, e ela alterna de um jeito incrível, assim, sabe? Histórias bem pesadas, histórias densas de alguns personagens, com outras muito engraçadas e tal. E ela começa conversando com a plateia, já entra na história e já vai que vai. Sabe, assim, é muito intenso, assim, é muito bacana, muito interessante. E você não tem como não se identificar com pelo menos meia dúzia das histórias que ela conta, né? Ela alterna os personagens e tudo mais, assim, é bem bacana. É muito emocionante, muito bonito. Acho que vale muito a pena. Tá, acho que até outubro em cartaz. Imagino que tenha como comprar ingressos para quem estiver em São Paulo ou passando por São Paulo. Então fica a dica da peça. E por fim eu vou indicar um negócio que vai acontecer justamente quando esse podcast sair, né? Ele sai na sexta e na sexta e sábado vai estar acontecendo, sexta, sábado e domingo, né? Vai estar acontecendo a Festa Literária e Cultural de Itu, né? Aqui em Itu, no interior de São Paulo. Eu vou participar, eu vou mediar, né, uma mesa de conversa sobre clube de leitura. Que demais! Vai ser bem legal, mas aquilo, eu tô divulgando não pra ninguém me ver necessariamente, pra ver a festa, o evento, quem tiver na região também, né, óbvio, em Itu ou no interior, vai estar acontecendo no mercado municipal, bem no centro da cidade. Se eu não me engano, tem alguma tenda em algum outro local, mas é tudo perto. O evento todo vai ser homenagem pra Carolina Maria de Jesus, né? E vai estar a filha dela em uma das mesas e tal. Ela vai estar presente nos debates. E assim, é impressionante. Você vai ver a galera que vai participar é de uma diversidade absurda, isso é incrível, assim, acho que inclusive pelo que eu vi, assim, a presença, né, dos convidados é majoritariamente de pessoas negras, assim, é impressionante. Que legal. Então fica a dica aí pra festa literária. Pô, sensacional, podiam ir lá e abordar o Dani e falar, eu lembro de você do Cinemação, pô, aí que legal. Também, ó, pode ser. É isso aí, demais, olha aí, muitas dicas bacanas aí. E vamos ver aqui o André, né? O André também sempre trazendo planos, detalhes muito bons. O que você trouxe pra gente, André? Olha, eu vou fazer feito o Daniel, eu vou dar uma trollada e vou indicar duas coisas diferentes, né? Uma, bora. Eu vou, na verdade, indicar um livro que eu ainda não concluí, tá faltando um terço dele ainda pra eu terminar, mas que eu tô profundamente apaixonado já por ele, acho muito difícil que nesse final ele me decepcione, que é na verdade, um timing bom, que é o Assassino da Lua das Flores, que é o livro que inspirou o filme do Scorsese, que estreia aí em mais ou menos um mês aqui no Brasil. É o livro do David Grann, que na verdade é baseado em toda uma série de reportagens dele sobre o caso dos assassinatos de indígenas da tribo Osage, durante a década de 20 nos Estados Unidos. Na verdade, é um livro que vai abordar desde um período anterior a esses assassinatos até um período posterior e todo o desenrolado da criação do FBI. É um livro muito rico, até o momento tem sido também um livro bem chocante, assim, um livro que tem particularidades ali que são doloridas mesmo, são tristes, são trágicas, e outras são realmente muito interessantes historicamente de conhecer, e aí eu tô nessa curiosidade de ver como é que o Scorsese vai lidar com isso em 3 horas e meia de filme, que ele vai ter que... Parece muito, mas não, é uma seleção muito precisa que ele com certeza fez. Eu tô botando muita fé que eu vou amar muito o filme, então nessa corrida para assistir ao filme eu fui atrás do livro e recomendo muito quem conseguir, ou depois de ver o filme, de assistir ao filme, conferir o livro, porque definitivamente ele é muito, muito bom. Ele não é tão longo quanto a duração do filme faz parecer, ele tem 300 e poucas páginas, ele é um livro um tamanho bem normal, bem padrão, mas é muito bacana. E a recomendação cinéfila que eu vou fazer é o último grande filme que eu assisti, a última obra-prima que eu assisti. Na verdade, foi uma revisão de um dos meus filmes brasileiros favoritos da vida. Eu coloquei minha namorada pra ver recentemente, o Madame Satã, do Karim Anus, que tá disponível no YouTube. Eu, na verdade, baixei, aí a gente ia ver junto, mas quando eu vi, tava disponível no YouTube completo, que é um dos meus filmes preferidos da vida, e também tá num time bom, porque ele completa 20 anos agora, no ano que vem. E, recentemente, o Karim tava aí em Cannes com o Firebrand, um filme que eu também tô muito louco pra ver, e é um dos meus cineastas brasileiros favoritos também. Então, quem não assistiu, quem não conhece Madame Satã com Lázaro Ramos, assista, porque foi a última obra-prima que eu assisti, no caso, reassisti, porque as últimas semanas têm sido bem difíceis de lançamento, a coisa tá complicada. E só para fazer um último registro, eu também queria recomendar que as pessoas colocassem nas suas agendas, no dia 9 de novembro, o meu filme preferido do Festival de Gramado desse ano, que foi o Tia Virgínia, com a Vera Holtz, o filme do Fábio Meira, que venceu vários prêmios lá, incluindo Melhor Atriz.
E saiu recentemente o trailer dele, saiu data de lançamento, enfim. Então, de todos os filmes que eu assisti em Gramado da competição, o Tia Virginia foi o que eu mais gostei. E assim que saiu o trailer, eu tratei de divulgar. Enfim, é um filme muito, muito bonito, que eu acho que vale a pena conhecer. Vão ver o trailer que vocês vão entender. Vou ficar na minha aqui. Vera Holtz é monstra, né? Assim, monstra, gigante. A entrevista que eu fiz com ela foi uma das melhores da minha vida. Assim. Foi uma das pessoas mais doces e maravilhosas que eu conheci. Inacreditável, que demais. Bom, para fechar um plano de detalhe aqui, eu trouxe só um plano de detalhe que é, na verdade, um combo, né, assim, que recentemente eu me vi revisitando toda a obra da Tracy Chapman. Tracy Chapman é uma cantora norte-americana, super renomada e tal, e aí eu comecei a reouvir as músicas dela e comecei a prestar atenção na letra. Sabe aquelas músicas que você escuta, sei lá, na sua infância e você nunca deu muita bola pra letra, e aí depois você começa a entender o que ela tá falando ali, você fala, caraca, isso é poesia pura, assim, é uma coisa super íntima, sabe? E a Tracy Chapman ganhou reconhecimento internacional, principalmente ali na década de 80, né? Quando ela lançou um álbum dela que era auto-intitulado, inclusive, né? Era Tracy Chapman, e ela ficou muito famosa, principalmente com as músicas Fast Car, e aí tem outras músicas dela também que fizeram muito sucesso, como Matters of Heart e New Beginning, que já são músicas ali dos anos 90 e tal. O que mais eu gosto na Tracy Chapman, que eu acho que caracteriza demais assim a música dela e tudo mais, é a simplicidade, a sinceridade assim que ela faz as músicas e essas letras. As letras elas são muito direcionadas para um ativismo social, humanitário. Tracy Chapman é uma mulher preta que, sabe, hoje em dia ela não se aposentou oficialmente assim, mas ela tá afastada dessa vida artística. Acho que a última aparição pública dela foi num show do David Letterman em 2000 e tralalá, sabe? Assim, já faz muito tempo. E, enfim, ela é uma artista super respeitada, super influente na indústria da música. E ela é assim, é demais, assim. Ela tem uma voz super doce. E eu gostaria de deixar recomendado, assim, para vocês mergulharem justamente na discografia, né? Assim, da Tracy Chapman, porque é realmente muito boa e é assim, muito sensível. Vale muito a pena vocês conhecerem. Esse é o meu plano de detalhe. Chegando ao final desse podcast Cinemação 525, batemos esse papo sensacional aqui sobre cota de tela, sobre Brasil no Oscar, Retratos Fantasmas, enfim, um combo aí com vários assuntos legais. Queria agradecer aqui, Má, mais uma vez queria agradecer a sua participação, você sempre muito generosa, vindo aqui, conversando, ensinando muito a gente, então muito obrigado. Você falou já do Simplificando Cinema, mas tem todas as suas redes sociais também, né, Má? Que você divulga aí seus trabalhos, então passa pra gente. Sim. Como que as pessoas acompanham você. Eu fico mais no Twitter, né? Uhum. Perdendo tempo lá discutindo com o liberal. Então é a rede que eu mais atualizo de coisa, é o @MarinaRodri, 2 underlines. Todo dia eu tô lá falando alguma coisa. Mas eu também tenho uma newsletter semanal que sai todo sábado, que é no Substack, né? Que se chama Simplificando Cinema também. Só que ali, diferente do podcast, eu faço uma publicação um pouco mais voltada para o mercado latino-americano. E aí eu escrevo essa newsletter com um colega meu do Cine Livre latino-americano. Ele faz uma coluna lá de dicas de filmes
latinos também. Toda semana a gente tenta trazer um tema diferente para não ficar algo muito repetitivo, e a gente tenta variar aí os países nas indicações. E fora isso, é um boletim de notícias, né, que eu faço. Geralmente as notícias são super atuais, assim, eu procuro deixar só de 15 dias para cá, né, a relevância das notícias para não ficar algo muito velho. E é focado só no continente latino, né? Então lá você vai ler notícias sobre o Brasil, sobre o Ministério da Cultura, Ancine, Senado e de outros países, né? O que está acontecendo aí na Argentina, no mercado argentino, que influencia muita gente, o que está acontecendo, sei lá, no Chile, enfim, o que tiver de relevante aí na nossa região latina entra para essa publicação. E eu estou voltando aos poucos para o Instagram. Fiz um vídeo lá sobre a escolha do Brasil no Oscar também, semana passada. Lá o meu @ é Simplificando Cinema também, pode seguir. Eu acredito que essa semana eu ainda vá postar algum vídeo. Vamos ver se eu pego no tranco dos vídeos para continuar atualizando o Instagram também. Boa, obrigado, Má, mais uma vez, muito obrigado. André, obrigado também pela sua participação aqui, sei da sua correria, que bom que deu pra gente encaixar a sua participação aqui, e sabe que a porta tá aberta pra gente voltar a conversar sobre cinema. É muito bom ter você aqui, André, obrigado. E deixa também redes sociais, sites, enfim, né, como que as pessoas acompanham o seu trabalho. Nada, eu que agradeço, gente, agradeço Rafa, Daniel, Marina, que eu conheci agora nesse podcast, foi incrível, um papo muito bacana mesmo, aprendemos todos muita coisa com ela e espero que a gente consiga se reunir outras vezes, e é isso, eu tô sempre disponível. Bom, eu na verdade, assim como Marina, eu tô frequentemente perdendo tempo discutindo com liberal e com outro tipo de alienígena que aparece no Twitter, sempre que dá. Mas além do Twitter, eu também tô no Diário de Pernambuco, né, eu produzo conteúdo semanal sobre cinema pro Diário, faço críticas, sempre tento priorizar, logicamente, o cinema nacional nas críticas do impresso, do jornal, que ainda tem o jornal impresso, mas também no site do Diário de Pernambuco. Tem o meu canal, Sessão Restrita, no YouTube, onde eu faço crítica de cinema, e também faço lives, participo de lives no Estação Nerd, também coordeno alguma parte do conteúdo de cinema lá, especialmente no YouTube. E é isso. Muito bom, André, obrigado mais uma vez. Dan, obrigado também pela sua participação aqui com a gente, é sempre bom ter você aqui. A casa já é sua, né, Dan, você sabe, então não tem por que ficar com meias palavras. Muito obrigado. E também, Dan, diz aí como é que as pessoas fazem para acompanhar. Você tem texto dentro aqui do Cinemação, mas você tá com outros projetos aí também? Tô com outros projetos, mas nada também, assim, mil coisas não, assim. Então eu tô lá com o Substack, né, que é teoricamente semanal, mas também ainda nem assume uma frequência tão específica, né, tudo Daniel Cury, você acha, né, danielcury.substack.com. Tô também no Twitter, que diz que não é mais Twitter, mas pra mim é Twitter. Tô lá também reclamando bastante também, enfim. E aqui no Cinemação também eu tô tentando, inclusive acho que tô produzindo um pouco mais, né, de artigos, assim, ou sempre que dá eu ponho uma crítica, tô sempre, né, tem muita coisa que eu ponho que as pessoas não veem, porque eu que faço as postagens, né, de alguns autores, etc. Tô pelo site, assim, sempre presente. E é isso, e tô, acho que nesses tempos, como eu dei uma mudada, assim, eu talvez não esteja tão acompanhando tanto os pormenores da questão do cinema, mas tô sempre de olho em tudo, tô sempre acompanhando um pouco mais, né, as coisas, tudo que me interessa, eu tô bastante de olho. E é isso, é só me acompanharem, assim, que eu vou anunciando novidades, se vierem, se não, tem os meus cestinhos aí pra todo mundo ler. Muito bom. É isso, pessoal. Lembrando você aí que acompanha a gente, né, que se você quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, análises, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário aí em nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com, e nas redes sociais como Cinemação. Além disso, né, lembre-se de seguir a gente no Spotify e na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você receba todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica também o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no final do ano. O link
link para se tornar um apoiador estará aqui no post desse podcast. O podcast Cinemação 525 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.